Boa noite, galerinha, tudo bem? Esperamos que estejam todos bem. Nós estamos aqui de volta para continuar o nosso estudo, né, sobre Davi, segunda parte. Isso aí. Tudo bem com vocês, galerinha? Tranquilo? Então, beleza. Bom, só recapitulando o que a gente viu na aula passada, né, a gente falou, deu uma introdução na história de Davi, né? A gente falou um pouco das características de Davi, falamos um pouco do início da vida dele como pastor de ovelhas, a preparação que Deus teve com Davi, né? Para que ele se tornasse, que ele fosse passar e ter aquele confronto que foi o marco, né? O confronto especial que ele teve com Golias, né? A gente tem que se lembrar que é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? Davi, quando ele enfrentou Golias, ele fazia parte do povo de Deus, do povo de Israel, né? Todo mundo lá era povo de Deus. Mas só aquele homem que tinha sido preparado por Deus é que teve coragem de enfrentar aquele gigante, né? Então a gente percebe que aquele homem que se aproxima de Deus, que tem uma comunhão com Deus, ele tem ele tem um diferencial, né? Davi já tinha esse diferencial já. Deus foi preparando ele naquele momento, para aquele momento específico, para que depois ele trilhasse a caminhada dele. Mas o que eu queria falar para vocês, depois do acontecido, quando a gente já disse que Davi havia vencido o gigante, Saul percebeu todo o potencial que Davi tinha, né? Ele colocou Davi próximo a ele queria que Davi ficasse junto com ele. E quem leva, logo após a vitória de Davi sobre Golias, quem leva Davi até Saul foi o general Abner, né? Ele leva Davi até Saul. E Saul, sabedor de todo o potencial que tinha Davi, ele coloca Davi como um chefe, comandante do exército dele, né? Primeira coisa, ele tinha, além do potencial dele, o que ele fez, os soldados, somente pelo que ele tinha feito, aquele grande feito dele, já conquistou, cativou, né? Todos os soldados confiavam nele, né? Tinham certeza que aquele homem era especial, né? Então o Davi ele gozava da confiança, né, de todos, né, e de Saul também. A Bíblia relata que Davi naquela época ele era jovem ainda, né, ele tinha boa aparência, ou seja, ele era boa pinta, né, Davi. Ele tinha e Saul naquele mesmo momento ele já era um homem mais velho, né, já tinha filhos, já era um homem de guerra. Então havia uma diferença de idade, né? E quando Davi começa a participar das guerras junto com Saul, se diz que uma vez ele estava retornando das batalhas, Davi e Saul. E as mulheres, quando elas foram receber os soldados voltando da guerra, e elas felizes, né, pelas vitórias de Israel, começavam a cantar, né, elogiando os feitos de Davi e de Saul, mas sempre enaltecendo mais Davi do que a Saul. Afinal de contas, ele era muito jovem, né? Tudo isso conta também, né? Afinal de contas, a gente que é ser humano, a gente vê pela aparência, né? Apesar de toda aquela bênção especial que Davi tinha, naquele momento ele era um jovem, né? Que estava liderando, vencendo. Só que para Saul aquilo mexeu com ele. Ele começou ele sentiu inveja de Davi, né, por aquilo que estava acontecendo. Quando ele chegou das batalhas, que ele, né, foi recebido pelas mulheres, elas cantavam, é como se ele tivesse sido ovacionado, né? O povo assim estava feliz, exatamente, estava satisfeito com a forma como Davi, né, vinha defendendo, né, o povo. Então assim, imagina, um rapaz jovem, né, de boa aparência, como o tio Michael acabou de falar, né, porque a Bíblia descreve assim, né, Davi. E não é uma vez só. Ele era ruivo, né? Tinha belos olhos. Então, assim, as moças, imagina, né? O rapaz de linha de frente, né? Chefiando ali, né? Um exército nossa, trazendo vitórias, né? Para o povo. Então, isso, né? Isso sem contar, como o tio Mike falou, já tinha vencido um gigante. Então, tudo isso, né? Cria uma situação realmente que chama atenção, né? Naturalmente chama atenção. E de certa forma, claro, isso veio fazer o quê? Com que o coração do rei ficasse incomodado, né? Irado, né? Ele era o rei, Saul era o rei, né? O que estava chamando atenção para Davi, né? Ele já começou a ficar incomodado e começou a ficar com bronca dele.
Então, aí se diz que já no dia seguinte, Davi, como vocês sabem, ele era arpista, né? Ele vivia próximo ao rei, porque havia um espírito maligno que incomodava Saul. Como Saul ele já estava desligado das bênçãos de Deus, né? Porque você se lembra que que Samuel já tinha ungido Davi, apesar de não ter de Davi ainda não saber o propósito de Deus para a vida dele, Samuel já havia ungido ele, né? Ninguém já sabia, tinha isso, já tinha se afastado, Deus já tinha se afastado de Saul. Então esse espírito maligno incomodava, e Davi, quando dedilhava a harpa, ele se acalmava. Mas um dia, nesse ocorrido, Saul se ira, ele fica cheio de ira, com raiva, ele olha para Davi, ele tenta ferir Davi com a lança. Por 2 vezes Davi escapa dele, né? A gente percebe que Saul já não tinha mais esse sentimento, o sentimento já havia mudado, né? Ele estava vendo Davi já como inimigo dele. Por tudo aquilo que Davi representava para o povo de Israel, Saul já via ele como inimigo. Uma ameaça. Temendo pelo próprio reinado dele, né? Ele já não, e assim, se diz que na palavra que Saul já não suportava mais que Davi estivesse próximo a ele. Mas ao mesmo tempo ele sabia do potencial de Davi, sabia que Davi era competente. Então Saul vai lá e coloca Davi como chefe de 1000, né? Colocou ele para liderar 1000 soldados, né? E mandava Davi para as batalhas, né? E ele percebia que tudo aquilo que Davi se propunha a fazer, ele tinha êxito. Por quê? Porque Deus estava com ele, né? As coisas que Saul fazia já não prosperavam mais, mas Davi estava sempre vencendo as batalhas, ele sempre conquistava. Saul mandava ele fazer as tarefas, designava e Davi ia lá e fazia, e conquistava. E Saul percebia que realmente Deus estava junto de Davi, né? E isso começou também, foi uma das coisas, né, que foi acentuando essa bronca, essa raiva, né, em Saul. Ele via o poder de Deus, né, se manifestando na vida de Davi, porque ele trazia vitórias, né? E como o tio Marco falou, tudo o que ele fazia, ele tinha êxito, ele ia bem. E essa inveja no coração de Saul era particular dele, né? A gente vai ver para frente que Davi, em momento algum, ele tinha intenção de tomar o reinado, tomar o trono de Saul. Ele via aquele homem que era rei de Israel, Saul, como um ungido de Deus, uma pessoa separada. Tudo que ele fazia, que Davi fazia, era para o bem de Israel, era para honrar aquele rei que era soberano sobre ele, aquela autoridade que estava sobre ele. Só que para Saul, aquele homem que já estava afastado de Deus, ele já não percebia mais isso. Ele achava que Davi era inimigo dele, queria tomar o trono dele, queria tomar as coisas dele, né? Mas Davi não, a intenção de Davi era boa. Ele era homem fiel, justo, né? Ele buscava lutava o melhor. pelo povo dele. Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante pra gente, que eu busquei na palavra, é que Deus fala de como o coração do homem é enganoso, como a gente precisa estar próximo a Deus. Porque aquela pessoa que está afastada de Deus e ela seguia pelo seu coração, às vezes ela se perde, tá? Está caminhando para o lado errado. Por quê? Porque não confia no Senhor, não tem a direção de Deus. E Deus diz o seguinte na palavra do Senhor, diz assim, em Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha como é que Deus, você se lembra que Deus, quando Samuel vai até Jessé, ele vê o primeiro filho mais velho de Jessé e olha aquele homem forte e alto, não, esse aí que vai ser o próximo rei de Israel. E já Deus fala no coração de Samuel, fala assim, não, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Porque ele sabia do coração de Davi, aquele homem que ele já tinha preparado, com certeza desde o ventre da mãe dele, chamado para aquela obra especial, né? O ancestral de Jesus, né? Aquela linhagem perfeita que Deus ia fazer, o plano de Deus. É maravilhoso como é que Deus opera. É bom, daqui eu continuo. Então tá bom. Então, vamos completar, né, mais um pouquinho daquilo que o tio Michael trouxe, né? Seguindo, né, em frente. E eu gostaria de deixar, né, a referência bíblica para vocês, né, lembrando que é 1 Samuel, né, nós começamos, né, do capítulo 16,
avançamos, né, o 17, hoje vamos para o 18. Então, a história de Davi, ela começa em 1 Samuel. E aí depois vocês vão ver que na próxima aula nós vamos continuar falando, né, de quando ele for rei. Que aí já começa em 2 Samuel. Então, para a meditação de vocês, procurem ler, né, 1 Samuel 18 até 24, que é o final, né, do livro de Samuel, tá? E aí o que aconteceu, né? Vamos continuar aí. Lógico, Saul está virado. Saul queria de toda forma intentar contra a vida de Davi, né? E ele queria, e ele não desistiu, e ele continuou, né? Igual o tio Mike falou, ele chegou a ferir ele com lança, tentar feri-lo com lança, mas não conseguiu, né? Aí o que pensou Saul na cabeça dele lá? Já sei o que eu vou fazer. Vou dar uma das minhas filhas para Davi casar, ser esposa dele. Olha a mente, né, de Saul. Então ele ofereceu Merab, que era a filha mais velha dele. Mas por alguma coisa não deu certo, né, e acabou não se casando com Merab. E aí sim, ele se casou, depois ele ofereceu mais uma das filhas, que era Mical, que essa era apaixonada por Davi, amava Davi, e ela, né, foi esposa de Davi. Sabe por que Saul queria que ele se tornasse genro, Davi se tornasse genro dele? Porque como membro da família real, né, ele, né, no caso do rei, né, ali, ele estaria nas batalhas. O que os inimigos iam fazer? Vou ferir contra a vida de Davi. Então tinha um propósito, não é que ele queria Davi na família dele, não. Ele queria, né, assim, de certa forma, criar uma situação, né, para que a vida de Davi fosse ceifada de todo jeito, né? Mas Saul, ele sempre, a partir do momento que entrou a inveja no coração dele, ele passou a temer aquele homem que crescia cada vez mais, que tinha uma imagem perante o povo de Israel como um grande conquistador, um vencedor, um homem de Deus. Ele se apequenou, Saul, né? Ele começou a derrocada dele, né? Sempre tentando de todas as maneiras ferir aquele homem que na cabeça dele queria usurpar o trono que por direito era dele. E Davi nem sabia que um dia ele seria rei, apesar dele ter sido ungido, né, como relembrando lá, né, voltando, para vocês não esquecerem. Quando Samuel ungiu Davi, foi em secreto, né? Lembra que ele levou um cordeiro, entrou na casa de Jessé e eles fizeram um sacrifício, né? Deus mandou ele fazer isso, mas o propósito da unção, porque ele acabou ungindo todos os filhos, né? A propósito da unção de ungir Davi, né, era ungir não, ele viu todos os filhos, né, mas ele ungiu Davi, né, e o propósito dele de ungir Davi era para ser rei, mas nem a família de Davi sabia naquela época, muito menos Davi, que era tão jovenzinho, né, aproximadamente 12 anos. Então Davi não sabia por que o rei fazia isso, né, por que ele tentava, mas ele percebeu. E chegou um momento que ele acabou percebendo, né, peraí. Mical alertou ele, porque Mical amava ele. Jonatas o alertou, que era filho de Saul e tinha um apreço muito grande por Davi, eles eram muito amigos. Então, assim, Davi foi avisado e ele também foi percebendo ao longo do tempo que realmente Saul queria, né, que a vida dele fosse ceifada. Sabe o que Deus fez? Chegou um momento em que Deus, né, 2 vezes na verdade, né, Deus colocou a vida de Saul diante de Davi. E ele poderia, se ele quisesse, ter matado Saul. E olha que ele tinha motivo, hein? Olha que ele tinha motivo. Porque... Afinal de contas, dá cabo da vida que ele queria matar ele. Exatamente. Né? Uma pessoa que fica tentando te matar, te perseguindo, fazendo de tudo para você morrer, né? Ele como guerreiro, né, em linha de frente, sempre... ele poderia até alegar que foi uma legítima defesa, porque muitas pessoas sabiam ali, né? Acabei me defendendo o rei está fora de si, mas ele não o fez. E ele falou para Saul, falou, não vou intentar contra essa vida. E falou para Deus também, falou, que não seja eu que faço o juízo. A palavra de Deus fala isso, que Deus julgue, né, como ele deve me vingar, mas eu não vou tirar a vida do rei. Como Deus fala na palavra, vingança é minha. Olha a conexão que ele tinha com Deus, né? Como ele andava no pensamento, nos caminhos de Deus. Tem muitos detalhes, por isso que a tia passou a referência, mas em resumo é isso, né? Davi teve as 2 oportunidades
mas não intentou contra a vida do rei e deixou nas mãos de Deus para que ele decidisse. E ele falou isso para Saul. E Saul não ficou perplexo. Só tentei coisas ruins contra você e você paga o mal com o bem. Então, olha só. Outra coisa que Deus falou na palavra, né? Pagar sempre o mal com o bem. Nunca com o mal. Porque o que acontece? Lembra que a gente sempre fala também, né, tio Michael, sobre a palavra boa, né? Que ela muda uma circunstância, ela pode mudar uma situação. E quando você lança uma palavra ruim, ela pode criar uma briga, uma guerra. Então, nós temos que, como cristãos, tomar cuidado com isso e observar. E aqui a gente pode ver uma característica na vida de Davi, né? Ele tinha esse cuidado, né? Isso estava já dentro do coração dele. Cada detalhe a gente vê porque que ele é um homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Então, né, do comecinho até aqui, né, nós chegamos, né, até a parte em que Davi, né, fez parte do exército, né, de Saul, e que mesmo Saul intentando contra a vida dele, né, ameaçando ele lutou, né, pelo povo e não intentou contra o rei. Certo? Então é isso. Enfim, para finalizar, né, terminando o livro de 1 Samuel, né, o rei morreu, tia Samanta? Morreu. Saul chegou a morrer. Não foi pelas mãos de Davi. Foi numa batalha em que ele saiu com seus filhos e o exército de Saul foi derrotado. E os filhos morreram e ele também morreu. E a gente vai ver que até mesmo depois da morte de Saul, como ele honrou esse rei. Né? Mesmo aquele homem que o perseguia, mesmo na morte ele honrou o rei. Ele lamentou muito. A gente vai falar sobre isso. Ele lamentou a morte de Saul. Ele lamentou. E aí nós vamos depois, né, continuar, né, falando mais um pouco, como o tio Mike falou, da vida desse rei, né, um dos grandes reis da Bíblia, né, que Deus o colocou ali para estar como rei, né, do povo de Deus, do povo de Israel. Amém? É isso aí, moçadinha. Então a gente se vê na próxima aula. As referências que a tia Samanta passou, estudem em casa, meditem na palavra do Senhor e a gente se vê na próxima vez. É isso aí. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.